como é que a gente mede a radiosensibilidade celular para saber que um tecido, uma célula é mais sensível do que o outro? Isso foi estabelecido por dois pesquisadores no início do século XX, que quando perceberam que algumas células eram mais sensíveis que outras, eles começaram a testar várias linhagens, vários tipos celulares, vários tecidos aos danos da radiação ionizante. E eles perceberam duas regras nisso daí, que depois ficou conhecido como Lei de Bergoni e Tribondot, que são esses pesquisadores aqui. O que eles perceberam foi o seguinte: células pouco diferenciadas e também células que se replicam muito, que fazem muita mitose, também são muito sensíveis à radiação. Então eles estabeleceram uma regra, uma fórmula de calcular a radiosensibilidade celular, que é a radiosensibilidade celular, está aqui a fórmula para vocês. A radiosensibilidade celular é uma relação entre a atividade mitótica da célula e a diferenciação celular. A sensibilidade celular à radiação é muito fácil da gente medir, né? É só a gente ter as células disponíveis, a gente faz o experimento e a gente consegue medir isso com uma certa facilidade. Entretanto, é muito difícil da gente conhecer realmente como vai ser a consequência da radiação no corpo humano inteiro, no indivíduo vivo, né? Quais são as reais consequências disso? São difíceis no sentido ético, que a gente não pode fazer uma experimentação com isso. Mas o que aconteceu na história foi que a gente teve esses experimentos acontecendo, como na explosão das bombas nucleares e também em alguns acidentes radioativos, como o famoso acidente da usina nuclear de Chernobyl, o famoso acidente nosso aqui de radioatividade de Goiânia, né, em 1987. E aí a gente conseguiu conhecer um pouco, graças a esses infortúnios, a gente conseguiu conhecer um pouco sobre as consequências da radiação para o indivíduo como um todo. E a gente classifica isso como a chamada síndrome aguda da radiação. A síndrome da radiação, ela é dividida em fases. Essas fases dependem do quanto você recebeu, quanto que o indivíduo foi irradiado, qual a carga de radiação que ele recebeu. Para todos que foram irradiados de corpo inteiro, existe uma primeira fase que é comum para todos, não importa a dose de radiação que chegou nele. Essa fase se chama fase prodrômica e ela apresenta os mesmos sinais, ela dura algumas horas, que são tontura, eventualmente desmaio, enjoo, febre. Depois da fase prodrômica, aí os sintomas vão depender do quanto você recebeu de radiação, qual foi a dose absorvida de radiação. Se a dose foi baixa, então vocês podem acompanhar aqui por essa tabela, se a dose foi baixa, quais são os seus sistemas que vão ser mais afetados? Os sistemas que têm as células mais sensíveis, certo? Então, nesse caso, de doses baixas, o primeiro sistema é o sistema hematopoético, né? Aquele sistema que dá origem às células sanguíneas, que são células pouco diferenciadas e com atividade mitótica alta. Com doses medianas de radiação absorvida pelo corpo, você começa a apresentar sintomas da segunda fase, digamos assim, uma segunda subsíndrome da radiação, que é a síndrome do sistema gastrointestinal. Então, como o nome já diz, nesse caso o principal sistema afetado é o sistema gastrointestinal, a mucosa intestinal é bastante danificada, você perde capacidade de absorção de nutrientes. E por último, que vai ser só afetado em doses muito altas de radiação, tem, obviamente, o sistema nervoso central. E aí, quando você tem radiação suficiente para gerar essa terceira fase, o indivíduo com certeza vai a óbito, é uma questão de poucos dias e quase todos os sistemas do corpo são afetados, porque afetando o sistema nervoso central você perde o controle básico de todas as funções do seu organismo. Até o próximo vídeo, um abraço!